E chegou um tempo que o meu pai ficou doente de câncer da garganta. E quem cuidou do meu pai? Minha mãe. Minha mãe, meu irmão e minha cunhada que cuidaram dele. E ele já veio a falecer. Então, dependência emocional não é uma besteira, mas sim um caso sério. Se você sofre com dependência emocional, peça ajuda, seja lá de uma profissional, seja lá de uma pastora, seja lá de alguém que já passou, que você conhece. Mas não fique presa a sentimentos que causam dor, que custa até a sua própria vida. E ali eu tive um relacionamento em 2015, 2016, mais ou menos, que eu era dependente emocional daquele cara. Só de eu pensar nele terminar comigo, as minhas pernas já se tremiam. Só de eu pensar nele terminar comigo, eu perdi o apetite de comer. Eu não dormia de noite, porque eu era dependente emocional. Eu deixei de viver para mim para viver para ele, sendo que ele era um cara que nem me merecia. Sabe por que ele não me merecia? Porque ele me traía 24 horas por dia. E você acha que você conviver com uma pessoa que ele trai 24 horas por dia, ele merece o seu amor? Merece que você deixe de cuidar de si mesmo para cuidar dele? Merece? Será que esse cara merece o seu amor? Que você viva, que você morra para você e viva para ele? Não. E aí ele traía 24 horas por dia, mas mesmo assim ele falava que me amava. Mesmo assim ele falava que eu era a mulher da vida dele. E quando eu falava para ele que ele estava me traindo, ele chorava lágrimas de crocodilo, mas eu acreditava. Por quê? Porque eu estava na dependência emocional. Eu achava que só ele me fazia feliz. Eu achava que se a gente não estivesse junto mais, o meu mundo acabaria ali e eu não ia conseguir encontrar outra pessoa. Porque para mim, nos meus olhos, não existia outra pessoa a não ser ele. Porque a dependência emocional causa isso na gente. A dor do medo, o medo de abandono, o medo de rejeição. E muitas das vezes a rejeição vem das consequências da nossa adolescência, da infância, daquilo que você passou. Ou às vezes de quando você já estava sendo gerada na barriga da sua mãe e ali foram liberadas palavras contrárias contra você. E tudo isso influencia para que a gente carregue uma dependência emocional, principalmente o espírito da rejeição. E por muito tempo eu carreguei esse espírito da rejeição sobre a minha vida. E um dia desses eu conversando com a pastora e eu falava para ela que eu vou dizer que carregava, mas eu falei para ela que eu carrego o espírito da rejeição. E automaticamente o Espírito do Senhor disse, ou você se posiciona para dizer que acabou por aqui esse espírito de rejeição e você não vai falar nunca mais e você vai ser liberta, ou então você vai viver a sua vida toda falando que você carrega o espírito da rejeição. E automaticamente quando a gente deixa de falar, de liberar palavras que não é para ser liberada para nossas vidas, o Espírito Santo nos liberta e joga esse espírito imundo bem para fora da gente. E a gente começa a viver uma vida nova. Porque quando Deus chega, Ele chega para mudar. Quando Deus chega, Ele chega para transformar. Quando Deus chega, Ele chega para libertar. Quando Deus chega, Ele chega para curar. Seja doença, seja dependência emocional, seja frustração, seja rejeição, Ele chega. Porque o Espírito de Deus, Ele